anos? Sim. O quê? Não queres ficar cooperativo? Não, eu quero. Até tenho só a pedir mais. Só que eu estou a dizer, tipo, não sei o que vocês estão a Não, para já. Olha, isso de calasses. Mas fazia mesmo não, não preciso. Depois saí, fui para a guerra. Foi o São João. Estou a falar em quarto lugar também. Não é? Estou a ficar aqui. Estava a dizer que eu já. Está a assessorar, deve estar a fazer a assessoria. Mas já me está a ler lá sobre isso. Boas noites a todos. Obrigado por terem vindo. Em nome do Núcleo de Santos Filosofia, este primeiro colóquio se apresenta e talvez o grande arranque do núcleo seja agora. É mais um núcleo da Associação Académica. Gostaria de apresentar em primeiro lugar o professor André Barato, da Cidade da Beira Interior, da Departamento de Comunicação e Artes, professor de Filosofia, o professor Matias, vereador da Câmara Municipal, Dr. Vítor, delegado do IPJ, Dr. Bernardino Gata Silva, delegado do INATEL, doutora Fátima Geraldo da Silva, socióloga, tese de mestrado, associações desportivas e recreativas, o caso da Covilhã, Vasco Cardoso, ex-presidente da Associação Académica e membro da Comissão Política do PCP. Quem não se lembra dos homens de boa vontade, inquietos pelo futuro, cantando poemas de opinião. Eu tive a aventura de conviver com esses homens, tranquilos, experientes e dedicados, na criação de uma sociedade justa. Esses homens sempre tentaram assumir posições críticas e, quanto mais oprimidos, maior era a sua consciência e acreditando cada vez mais em seu poder criativo. Num mundo em que tudo apenas não passa em dar e receber e fazer da comunicação um verdadeiro diálogo de amor, tal como nos deixou escrito o nosso super poeta e Camões, Fernando Pessoa, e recito: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma
que o mar se unisse, já não se separasse. Sagrou-te e fostes vendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo, e viu-se a terra inteira de repente, surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou criou-te português, do mar, e nós em ti nos deu esse sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Vamos todos dizer a esses homens que não somos nós que sabemos das coisas. Nós vamos dizer que eles são. Vamos ajudá-los e juntos com eles encontrar um caminho melhor. Em nome do Núcleo de Estudantes de Filosofia, acredito nos homens, mulheres e jovens que persistem teimosamente a acreditar nos valores do movimento associativo, pois este é a solidariedade, a ajuda mútua, o bem comum, onde se constroem realidades que cada um por si não foi nem é capaz de realizar. Partilham-se sonhos, ideias que culminam em projetos comuns. O movimento associativo promove a participação e a responsabilização de nós jovens, promovendo a nossa integração na vida ativa, apoiando-se no espírito empreendedor em iniciativas das mais diversas áreas, incentivando a criação cultural e estimulando a frequência em espaços e atividades culturais. São as associações as grandes protagonistas da modernização e na construção de um mundo melhor. Por fim, apresento o moderador do colóquio, o meu caríssimo estudante e pior soldado. Fui homem antes de ser menino. De inquietação em inquietação, inquieta-se agora como estudante de filosofia da UBI, à procura do gozo que o há de acalmar. Já não foge de si próprio, encontrou-se. Recusa religiões, seitas e partidos políticos, mas acredita em Deus e nos homens de boa vontade que fazem atos políticos sem emblemas. Então, boa noite. Antes de mais, quero saudar a sua vinda aqui. Esperemos todos ganhar com a vossa presença. Quero agradecer também o trabalho do Núcleo de Filosofia, uma pessoa do seu presidente, que fez um trabalho meritório para que possamos estar aqui esta noite. Relativamente ao assunto em questão, queria dizer meia dúzia de coisas, então muito rápido, antes de iniciarmos as intervenções. É o meu entendimento que neste mundo atual, por efeitos da globalização, estamos na emergência de uma nova participação cívica. O associativismo, nos seus mais variados componentes, quer profissionais, quer culturais, quer desportivos, de lazer, de solidariedade social, de redes de voluntariado, as ONGs, etc. Quer que a sua ação se faça, do ponto de vista interno ou transnacionalmente. Também aqui, nesta componente da vida humana, que é o ser social e que Aristóteles caracterizou como um homem político, o ser como um homem político, que os estudantes universitários e a universidade no seu conjunto têm que andar um passo à frente da sociedade. É o meu desejo. Pensando nas questões, debatê-las e colocá-las depois ao resto da sociedade para que também esta faça o seu esforço crítico e de debate para melhor poder agir civicamente. Aos estudantes, compete-lhes acabar com o anátema por culpa própria, é preciso dizê-lo, sobre ele se abateu de há uns anos para cá, que são a geração rasca, que são os bordolas, são os calões, participando na vida cívica e nas suas associações. A propósito disto, não se esqueçam que amanhã há eleições para os órgãos da Associação Académica. Participem, portanto, aos que estão aqui. E só assim os estudantes serão capazes de se interessar para que a associação não volte a cair na anomia que a caracterizou no último ano. Quanto ao resto,
O resto fará parte das comunicações dos nossos convidados e que nós, no fim, iremos debater. Dou a palavra ao professor André Barata, pedindo-lhe que faça uso do seu poder de síntese. Sim, farei com certeza. Porque já estamos quase com uma hora de entrada. Começo por agradecer o convite, para Universidade pelo Sexto Empírico, e o grupo de estudantes de filosofia. Muitos são meus estudantes, ou quase todos, ou todos mesmo. Se não foram, serão, ou já foram, não, todos já foram. Fico muito comovido pelo convite que me interessaram. Eu inicialmente pensei que o convite era interessado porque, enfim, no meu tempo de estudante também fui dirigente associativo. Mas, à medida que fui vendo o desenvolvimento deste programa, apercebi-me que haveria, enfim, uma expectativa mais formal acerca, enfim, destas participações. Eu preparei um conjunto de ideias que são relativamente genéricas. Gostaria de dizer, talvez, 2 ou 3 palavras antes de entrar no assunto. Biográficas, sem... E tem que ver um pouco com o meu sentimento relativamente ao associativismo. Eu não vou logo da palavra certa. Eu sou daquela geração que foi a geração Rasca. Pelo menos foi a propósito de uma manifestação em que eu e muitos outros dirigentes associativos, uns milhares de estudantes, lutávamos pela gratuitidade da propina nas universidades, que o Vicente Só Silva, ex-diretor do Jornal Público, enfim, nos designou por geração Rasca. Infelizmente foi um grave incidente, uns rapazes que mostraram um rabo e escreveram lá umas letras e fizeram uma texto-figura e ficámos todos conectados assim, desta forma. Quando tínhamos preocupações, eu hoje diria que já tinha visto alguns dos meus posicionamentos de época, mas no essencial acho que essa luta, que foi a luta dos Corpinas, foi uma luta que pelo menos nos integrou na comunidade que se preocupa com a causa pública, que se preocupa com o que é o país, o que é o Estado em sociedade, e nem que fosse só por isso valeu a pena. Houve uma resposta, só para acabar esta história da geração Rasca, houve uma resposta de um colega meu e amigo meu, o Ivan Nunes, que depois esteve ligado à Política 21 e fez o seu percurso depois académico ligado à Universidade de Coimbra, que escreveu um artigo de resposta chamado Geração à Rasca. Não sei se recordam, foram os 2 momentos, mas teve aquela impressão um pouco desagradável, não é? Ficámos presos a estes 2 sabões. No fundo, nós estávamos ali, generosamente, a tentar lutar por uma causa que considerávamos justa, aqui com diferentes matizes, e que foi, em todo caso, a bandeira, digamos, a ponta da lança do movimento associativo estudantil na época. Mas havia outras lutas, havia muitas outras lutas ou causas ou esforços que o movimento associativo fez, desde pequenas coisas. Eu lembro, eu era presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras, e lembro de conseguir batalhar e conseguir obter a manutenção de um pequeno infantário que havia lá na faculdade. Essas coisas depois desaparecem, não é? Desaparecem, não é? Nunca mais ninguém sabe. Mas enfim. Por outro lado, conto isto porque foi também a maneira como me integrei, vindo do tempo de casa, do tempo de escola, do tempo em que estava junto aos meus pais, vim para a praça pública. À praça pública, preocupado com o debate político, com gente que era militante de partidos, com muitas ingenuidades, outros com muita sabedoria geral, com objetivos muito distantes, que às vezes não eram todos transparentes. E apanhar com isto tudo foi, digamos, a porta de entrada para, de facto, para a vida pública. Digamos, para a vida adulta, de certo modo. A vida em que saímos do espaço privado para o espaço público. E, claro, no Centro de Filosofia, fui fazendo as minhas reflexões sobre o assunto. Hoje em dia nós temos
bons motivos para acreditar no associativismo, mas para considerarmos necessário implementar e fomentar o associativismo. Há um paradoxo, não há um paradoxo, há uma leve tensão na nossa consciência democrática entre representatividade e participação. Esta tensão nota-se logo quando, por exemplo, dizemos mas os eleitos estão muito distantes dos eleitores. O governo está lá em Lisboa. A distância entre as preocupações particulares que as comunidades vão sentindo no seu dia-a-dia e depois, naturalmente, com a realidade que se impõe devido à representatividade, essas pequenas particularidades, essas pequenas preocupações acabam por não ter expressão pública. Tudo isto faz com que haja uma leve tensão relativamente à representatividade. Há uma certa insatisfação. A representatividade, de certo modo, deixa as pessoas um pouco, os cidadãos um pouco, é um pouco como se fôssemos cidadãos de 4 em 4 anos, de instância em instância, seja as autárquicas, seja as legislativas, seja as europeias. Isto ainda se aprofunda mais, este sentimento, quando sentimos que os poderes representativos mais próximos do ponto de vista local estão cada vez mais limitados na sua margem de manobra face aos poderes acima. O poder autárquico relativamente ao poder regional não há, mas ao poder nacional, ao nível do governo central. Do governo central, sobretudo relativamente à Europa. Hoje em dia sentimos que não temos margem de manobra do ponto de vista, por exemplo, das políticas económicas. Por aí, claro. Não é que há, por vezes, uma sensação de descrença relativamente ao sistema representativo. Eu sou um defensor do sistema representativo e acho que esta tensão não deve ser medida como tensão. O sistema, e esta é a mensagem principal que eu queria fazer passar aqui, a ideia de defender uma democracia participativa, longe de ser, digamos, uma arma de arremesso, uma forma de batalhar contra, enfim, o sistema democrático partidário representativo que temos, bem pode ser uma boa forma de procurar encontrar formas, digamos assim, de valorizar o sistema representativo. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que participar nas pequenas associações, ou maiores, com interesses completamente sectoriais, coisa que ao nível representativo não é possível. Isto vem desde a tradição rousseauiana, da tradição do Rousseau, do Jean-Jacques Rousseau, que diz, não é, que o poder não deve atender a setores particulares, não deve atender a interesses particulares. Ao nível da participação isso é possível. Eu posso ter uma associação que esteja preocupada apenas com uma minoria. Por exemplo, uma associação, como a da mulher, uma minoria muito maioritária, não é? Uma associação de mulheres. Ou então uma associação que esteja preocupada com os problemas relativos ao ambiente. Temos associações ambientais, associações relativas aos problemas dos estudantes. Podíamos multiplicar o número de associações cujo ponto de vista, ao nível da causa pública, é sectorial. É particular, não é geral. E isto não é possível ao nível um primeiro-ministro é eleito para tratar tudo. Ao nível, depois é uma questão de escala. No poder autárquico temos outra escala, mas não temos, evidentemente, no programa eleitoral, dizer eu vou apostar sobretudo no ambiente. Mas o programa tem que conter todos os elementos. Ao nível da participação é possível jogar com os interesses particulares. E numa sociedade civil, eu gosto da expressão sociedade civil, uma expressão que vem da literatura inglesa política, numa sociedade civil, como todas as sociedades civis europeias, que é cada vez mais culta por muitos problemas que tenhamos ainda ao nível da educação em Portugal, uma sociedade civil que é cada vez mais capaz de tomar posição pública, porque tem meios para o fazer, é capaz de escrever um artigo, é capaz, hoje em dia temos meios de comunicação muito superiores aos que tínhamos há anos atrás. Hoje em dia temos formas de participação que podem passar simplesmente por ter um blog, por ter um espaço na internet onde se possa escrever, onde se possa tomar posição.
hoje em dia, portanto, a sociedade civil não se contenta, digamos assim, não é? E não se nem se deve contentar, mas não se contenta, digamos assim, por delegar, não é? Delegar poder ao nível representativo. Evidentemente que a delegação de poder ao nível representativo não está, digamos, ou não deve estar, digamos, sobre tensão. E muitas vezes o debate entre democracia participativa e representativa tem estado sob tensão. O que me parece é que deve ser a melhor forma de colmatar, digamos assim, aquilo que acaba por ser, apesar de tudo, um sistema formal, que é o sistema representativo. O sistema representativo é bastante formal, tem a sua regulamentação, tem os seus modos de tomar posição, de decidir, de gerir a causa pública, a coisa pública. Não é? Ao nível da participação, nós não temos uma formalização. De repente pode-se formar um movimento, de repente podemos construir uma associação a propósito de um problema muito particular. Até podemos exprimir posições minoritárias, por exemplo, a Associação dos Utentes da A23, a Associação dos Utentes de não sei o quê. Não é? Podemos, que evidentemente não podem ter expressão. Como é que vamos exprimir isto de outra forma, senão de uma forma participativa? Desfazer este equívoco de que haja uma tensão, não é, entre as duas, representativa e participação, esse parece-me ser um dos pontos que é importante terem atenção. A participação deve preencher, digamos, as lacunas, a forma, o esqueleto, não é? Deve dar carne, digamos, ao esqueleto da democracia representativa. Eu depois agora queria ir para uma via um pouco diferente. Tem a ver, digamos, com também a educação e a formação das pessoas. Nem todos nós vamos ser eleitos. Não estamos para isso, ou porque estando para isto não conseguimos, não é? Nem todos vamos ser eleitos. A classe política é uma pequena e ínfima parte da sociedade. Mas isso significa que só esse pequeno segmento da sociedade é que deve ser, digamos, valorizado pela virtude pública, não é? E deve assumir, digamos, uma responsabilidade pública perante a sociedade. Se formos por aí, eu julgo que perdemos muito. Tem a ver um pouco com uma certa cultura, sabem que os gregos antigos, que é uma cultura republicana. Que é uma cultura em que o homem e a mulher, não é? O humano, só se completa, só se manifesta pleno, não é? Na sua vida pública. Na sua vida pública. É um pouco não pensar que nós temos virtudes privadas, porque virtudes privadas não significa simplesmente virtude em casa, não é? Com a família. Virtude privada significa em tudo o que tem a ver também com negócios, tem a ver com o mundo da técnica, o mundo das nossas responsabilidades em termos de funções de trabalho. E aí somos valorizados por virtude, mas é uma virtude que ainda, apesar de tudo, é privada. É uma virtude que tem a ver com relações de uma pessoa com outra pessoa. E somos responsáveis, evidentemente. Aí. Mas ao nível de... Se incluímos, e se tivermos em atenção a participação como, digamos, um vetor de formação das pessoas, aí podemos pensar, digamos, ao nível das associações, ao nível dos movimentos, o aparecimento de virtude pública, o aparecimento de responsabilidade pública. Eu penso, por exemplo, em pessoas que dedicaram a vida inteira a uma associação, por exemplo, uma associação ambiental. Uma associação ambiental. Não é? Há uma enorme virtude pública a isso associado. E isso faz parte, digamos, do desenvolvimento, digamos, daquilo que costuma chamar, por vezes, um humanismo integral, não é? Um humanismo em todas as suas dimensões. E corresponde a uma ideia de cidadania.
a uma ideia de cidadania. Não podemos pensar que a ideia de cidadania se esgota em termos aquele dever e direito que é ir votar. Não é? A ideia de cidadania consiste também em deixar-nos sensibilizar pelo que se passa ao nível da nossa comunidade, dos nossos espaços de permanência públicos. Ser cidadão não é ser simplesmente, digamos, alguém que tem relações de trabalho, relações pessoais, relações afetivas, relações económicas. É uma relação em que nós estamos, de um lado nós, um a um, e do outro lado a comunidade. Digamos, um todo. É a ideia de que há uma consciência também pública. Nós temos a nossa consciência privada, mas temos também uma consciência pública. E a consciência pública, evidentemente, nós adquirimos-la quando vemos no noticiário, no debate, o que sucede na comunidade. E a comunidade não significa só a comunidade local, significa a comunidade nacional, significa a comunidade internacional. Eu lembro-me quando os mais novos, agora ainda seja bastante novo, os mais novos não se lembram quando sucedeu o Tiananmen. Eu andei durante uns meses com uma braçadeira de volta do braço, ninguém ia ver aquilo, ninguém ia perceber, mas sentia-me bem. Ou sentia-me mais confortável. Era uma questão de consciência pública. A consciência pública não é algo em que nós estejamos simplesmente numa posição passiva, em que vemos o mundo entrar-nos pelos olhos e não possamos tomar nenhuma expressão. Não significa que tenha que ter consequências muito visíveis. Significa simplesmente que nós estamos a cultivar-nos enquanto cidadãos. Eu só queria, porque tenho aqui ainda duas palavras, civismo e vontade. O civismo não tem de ser necessariamente entendido com, enfim, à maneira de um polícia, ser ordeiro, cumprir as regras. O civismo tem que ver, de certo modo, com a capacidade de nós fazermos nossas as regras. Tornarmos, de certo modo, também autores das regras. E isso exige justamente uma participação. Nem que nós não estejamos a legislar, nós podemos participar através do acordo, através da discussão, através de debate. Civismo, portanto, não é ser simplesmente ordeiro no sentido de quem obedece à ordem e se demite dessa ordem, como se ela nos fosse imposta e não fosse para ser questionada ou discutida. Civismo é, de certo modo, participar na autoria da ordem. E, nesse sentido, por vezes, toma-se, digamos, quase como desordeiro aquilo que questiona a ordem. A ordem deve ser permanentemente questionada. Isto não significa, evidentemente, que a ordem seja para deitar abaixo. A ordem é, digamos, uma categoria viva. Porque a ordem, quando é estabelecida, digamos, como uma espécie de fotografia sobre a realidade. Mas a realidade, entretanto, muda. A realidade é viva, muda. Sempre que nós regulamentamos, temos uma fotografia. É um registro descontínuo. É um pouco por saltos, por lapsos. Como é que experiências se passam intermédio? Justamente através de movimentos de pressão, movimentos que se associam, expressões da sociedade civil. Porque a sociedade civil, essa sim, é viva. Portanto, quando se entende o conceito de civismo, é preciso tomar o conceito de uma forma um pouco mais rica do que simplesmente assumir uma ordem. Assumir uma ordem. Uma ordem pode ser questionada, e quando é bem questionada, é bom dever questioná-la. É preciso que seja bem questionada. Finalmente, a questão da vontade geral. E termino com isto e calmo. A vontade geral é um termo que também vem do Rousseau. Aqui não é só vontade, mas o que me interessa é a vontade geral. Nós todos temos vontades, e temos vontades privadas. Todos temos interesses privados. Talvez o ponto que interesse para pensar por que raio de razão pessoas tão diferentes ainda conseguem manter-se numa comunidade, isto costuma ser discutido em filosofia, por que raio de razão pessoas com interesses tão diferentes, diferenciados, costumam, apesar de tudo, vivem, e é de facto, atualmente é de facto, não é? Vivem em comunidade,
é porque há qualquer coisa, fazendo interseção dos diferentes interesses privados, que é comum. Não é? É evidente que o interesse comum pode mudar. E é evidente que isto pode-se fazer a qualquer altura. Mas porquê é que não se desfaz? Porquê é que continua efetivamente? Aí talvez tenha que ver com a tal ideia de vontade geral. A ideia de vontade geral é uma ideia de que há qualquer coisa que não se realiza nunca. Podíamos considerar uma espécie de utopia, uma espécie de ideal que regula a nossa ação. De certo modo, é um pouco assim. Da mesma maneira que cada um de nós tem os seus projetos de vida e que justifica o sentido da sua vida agora em função de projetos que provavelmente nunca se realizarão, mas que entretanto vamos fazendo coisas e vamos mantendo uma satisfação ou a insatisfação, consoante o que vamos conseguir, vão de facto fazendo a nossa vida. Da mesma maneira, a comunidade também precisa, de certo modo, de encontrar ideais, não é? Encontrar, digamos, vias de bom sucesso, de boa realização do que é a comunidade. Eu chamo a atenção para isto, e acabo com esta frase, porque parece-me que aí é que temos muito que trabalhar. Acho que há um grande conformismo, há uma grande perda de uma ideia de vontade geral. Não é? Aquilo que não é simplesmente o interesse comum que temos neste momento. É evidente que temos interesses comuns neste momento, mas é aquilo que queremos. Não é? E aí acho que há um grande conformismo. E acho que só por muita participação é que é possível ir lá. Não tem soluções milagrosas, mas enfim, diz o que tinha a dizer. Obrigado pela atenção. Nós tínhamos pensado A acrescentar, até porque se trata de uma realidade em constante mudança. Gostaria igualmente de agradecer o convite que me foi endereçado, o qual eu aceitei com muito gosto, e é com muito gosto que eu estou aqui. Antes de iniciar propriamente a minha exposição, eu gostaria apenas de fazer uma pequena contextualização. Aquilo que eu vou dizer resulta de um estudo que resultou depois na minha tese, na minha dissertação de mestrado, que foi um estudo que aconteceu no final de 2001, inícios de 2002, o qual teve como objeto de análise 20 associações desportivas, recreativas e culturais, vulgarmente apelidadas de coletividades, e é exatamente esse o termo que eu, por uma questão de comodidade, que eu vou usar de hora adentro. Este estudo foi, e em termos muito breves, assentou numa metodologia dupla. Por um lado, fiz uma análise mais qualitativa através de entrevistas dirigidas aos presidentes da direção dessas coletividades contactadas. Com esta análise, eu procurei, sobretudo, chegar um pouco ao dia-a-dia das coletividades e tentar perceber as atividades que desenvolviam, as dinâmicas e também as principais dificuldades. Por outro lado, fiz também uma análise mais quantitativa. Foram feitos 110 inquéritos aos dirigentes que na altura faziam parte dos corpos sociais das coletividades, e com estes inquéritos eu pretendi, sobretudo, chegar um pouco e traçar um pouco o perfil do dirigente que participa de forma ativa neste tipo de coletividades. Tendo feito, portanto, esta pequena contextualização e perante a abordagem que me foi proposta para este colóquio, que eu passo a citar: associações, a sua capacidade de gerar recursos a nível local e o seu papel crucial na formação e participação democrática dos cidadãos. Ora bem, perante esta frase, eu resolvi dividir a minha exposição de uma forma muito breve em 3 pequenas partes, que correspondem, no fundo, também a uma subdivisão desta frase. Assim sendo, começarei por dar uma achega ao nível do próprio conceito de associação e vou tentar realmente delimitar para evitar generalizações. Abordarei de seguida a tal questão da capacidade das coletividades para gerarem recursos a nível local e, para terminar, passarei para a tal problemática da formação e participação dos cidadãos nessas mesmas coletividades. Assim sendo, começando pelo próprio conceito de associação, o conceito de associação assume-se de facto como um conceito extremamente plural e já que engloba realidades muito diferentes. Se nós tivermos em conta que
À partida, quando há um grupo ou um conjunto de cidadãos que se reúne e tendo por base uma estrutura formal e se reúne também tendo em conta um determinado objetivo, isso é associação. Ora, aqui inclui-se um número, muitas realidades muito dispares e diferentes entre si. Por esta razão, eu penso que é fundamental, sempre que se fala em associação, tentar delimitar e explicitar o tipo de associação da qual se vai falar. Não quer isto dizer que nós possamos ser algumas ideias mais gerais, e existem algumas ideias comuns a várias associações. Mas se pensarmos que, mesmo em termos de tipologias, há muitas tipologias que nós podemos utilizar para classificar um tipo de associação. Por exemplo, podemos as classificar segundo os seus objetivos, podemos as classificar segundo o tipo de atividades que desenvolve, podemos as classificar também ao nível da própria estrutura formal que a sustenta e, portanto, isto dá aso a muitas realidades. Para evitar essa tendência de generalizar determinadas ideias a realidades que podem realmente apresentar determinadas especificidades e particularidades, eu vou falar, como já disse, das coletividades. Logo à partida, as coletividades apresentaram duas particularidades que tendem a distingui-las do resto da situação. Logo à partida, sobressaem em relação à sua característica numérica. Ou seja, há um elevado número de coletividades, e isto não só a nível nacional e também aqui no nosso Conselho. Na altura em que foi feito o estudo, eu recordo que havia registro de cerca de uma centena de coletividades, o que realmente é bastante significativo. Por outro lado, e em consequência dessa característica numérica, estas coletividades apresentam uma grande proximidade em relação aos contextos populacionais onde estão inseridas. E esta realidade é de facto constatável. Se nós tentarmos trazer à memória de uma ou outra coletividade que conheçamos, de facto, penso eu que não será muito difícil de recordarmos, por exemplo, uma coletividade que até está próxima da nossa residência, ou uma outra na qual já participamos ou frequentamos a sede, mesmo através do bar, etc. E, portanto, virtualmente, diretamente ou indiretamente, acho que todos nós já tomamos conhecimento dessa realidade que está muito próxima de nós, ainda que se calhar nunca tínhamos de facto pensado nela e pensado na sua função. Pegando nesta questão da função, passaria então para a segunda parte, digamos assim, da minha exposição, que tem a ver realmente com a capacidade de gerar recursos a nível local destas coletividades. E aqui, logo à partida, gostaria de enfatizar uma ideia que é o seguinte: decorrente da sua proximidade em relação aos contextos, não só geográficos, mas culturais, económicos, sociais, etc., onde estão inseridas, os recursos que estas coletividades podem gerar e as atividades que elas podem desenvolver estão intimamente ligadas a esses contextos. E só compreendendo esses contextos é que nós poderemos compreender realmente as atividades que estas coletividades desenvolvem. Ou seja, o que eu quero dizer é que estas coletividades têm uma capacidade de avaliar, por um lado, o contexto onde está e, por outro lado, avaliar as necessidades e adaptar os seus recursos e as suas atividades a essas necessidades. Passando então a alguns exemplos desses recursos e dessas atividades, e começando pelos mais comuns, temos de facto as atividades desportivas. Estas coletividades, neste aspecto, assumem-se como espaços extremamente importantes ao nível da ocupação de tempos livres dos mais jovens, crianças e mais jovens. E temos, por exemplo, atividades muito conhecidas como o futebol, o mítico futsal, também muito ligado às coletividades, o atletismo, o handball, etc., que acabam, no fundo, por incentivar, têm um papel muito importante ao nível do incentivo de estilos de vida saudáveis dos mais jovens, simultaneamente incentivam também um espírito de competição e de convívio saudável através dos vários campeonatos que vão organizando ao longo do ano e que acaba também por incentivar aquele espírito mais bairrista que por vezes está em desuso e que é bastante saudável também. Por outro lado, para além
além deste aspecto lúdico em termos de ocupação do espaço dos tempos livres dos jovens, estas coletividades têm também um papel importante, inclusivamente na preparação dos futuros desportistas, que muitas das vezes é neste tipo de associações que dão os seus primeiros passos. E isto aconteceu, por exemplo, e acho que toda a gente sabe, com o Fundo, onde realmente isso se verificou, o seu início de carreira, digamos assim, foi feito numa coletividade deste tipo. Também é engraçado, por vezes, ao nível das atividades desportivas, nós por vezes somos surpreendidos com algumas situações. Por exemplo, na altura eu tive a possibilidade de entrar em contato com uma coletividade que faz parte do estudo, que tinha e tem atualmente, e hoje até foi muito falado nela, que tinha nada mais, nada menos do que uma das poucas equipas de futsal feminino que existe a nível nacional, com muito bons resultados, quer a nível de campeonatos regionais e também nacional, e portanto isto demonstra de facto a diferença que muitas destas coletividades conseguem marcar. Aliada a esta, só para referir, aliada a esta equipa de futsal, tinha também uma escola de aprendizagem desta modalidade, e portanto aqui também a função de estimular a prática desportiva. Agora, é evidente que nem sempre a vida das coletividades é este mar de rosas, não é? Nem sempre a vida das coletividades é fácil. Isto porque, atualmente, elas enfrentam, digamos assim, alguns rituais, os quais constituem obstáculos na atração dos jovens participantes nessas atividades desportivas. Hoje em dia, as possibilidades de ocupação dos tempos livres que se proporcionam aos jovens é, de facto, muito diversificada. E faz com que, por vezes, isto seja sentido de forma dramática pelas coletividades que não veem a participação desejada nas atividades que organizam. Porém, também a este nível, muitas das coletividades, felizmente, já tomaram consciência disto e elas próprias tentam diversificar não só as atividades que oferecem aos mais jovens, como também, e aqui entra uma questão bastante importante, a questão da sede. A sede, numa coletividade, assume como que um significado ao nível da materialização, digamos assim, da própria sede. E é por isso que a sede é uma grande luta e um grande objetivo das coletividades. De facto, a verdade é que eles veem numa coletividade com uma sede própria e com boas condições, pode de facto ser servir de atrativo à participação dos jovens, primeiro à sua presença, que vão à sede, nomeadamente a frequentar o bar, que por vezes serve de isco para envolver mais os jovens, deslocam-se, portanto, à sede e tomam conhecimento de que aquela coletividade existe. E a partir daí, uma sede dinamizada com a presença de muitos jovens e de pessoas também não jovens, faz com que, a pouco e pouco, esses jovens se apercebam e interiorizam, no fundo, o que é aquela coletividade. E isso é meio caminho andado para o respectivo envolvimento. E, portanto, aqui a sede também a desempenhar o seu papel nesta luta de atrair mais pessoas. E já agora aproveito, nesta questão da sede, realmente, já que estamos aqui na sede da Associação de Estudantes, na altura em que eu estava a estudar, eu recordo-me realmente quando foi inaugurada esta sede. E aquilo que eu me apercebi foi que a forma como eu via a Associação de Estudantes antes da inauguração da sede e depois da inauguração da sede era um bocado diferente. E isto porquê? Porque antes da inauguração da sede, nós provavelmente só nos dávamos conta da existência da associação em determinados picos ao longo do ano, digamos assim. Ou em dias de eleições, ou na altura das eleições, ou quando saía cá para fora o resultado de algum do trabalho da Associação da Sede, a nível da recepção do caloiro, etc. E apercebemos realmente da existência da associação. A partir do momento em que a associação passou a ter esta sede, ela ganhou como que uma existência mais palpável ao longo do ano e nós apercebemos realmente a sua existência ao longo do ano. Portanto, na sede há um significado que vai para além daquilo que nós podemos ver à primeira vista. Passando então, seguindo em frente, assim, não só estou aqui a falar dos mais jovens,
Mas as coletividades não estão só voltadas para os mais jovens. Na verdade, estas associações desenvolvem um conjunto igualmente importante de atividades que contam com a participação das gerações mais velhas e também aqui desempenham um papel importantíssimo na ocupação do dia-a-dia de muitos dos idosos e reformados que estão no nosso concelho, nomeadamente através da participação entusiástica, devo dizer, ao nível dos campeonatos de xadrez, de damas, etc. E há outra coisa, em relação a esta questão, há uma relação dicotómica. Não só os idosos beneficiam da coletividade ao nível das atividades que organizam, mas também a coletividade beneficia em relação à presença dos idosos. Isto porque muitos destes idosos acompanham as coletividades já desde o início e muitas das coletividades têm já um longo período de existência e, portanto, estão muito ligados à sua história e conservam neles, digamos que assim, um testemunho vivo das muitas experiências ao nível das coletividades. Para além destas atividades mais comuns, as coletividades desenvolvem, como já tinha dito também, acabam por desenvolver determinadas atividades muito específicas em relação aos contextos onde estão. Tive a oportunidade de contactar uma coletividade localizada num bairro onde havia um grande número de famílias carenciadas economicamente e não só. E nessa altura, esta coletividade disponibilizou, tendo consciência desse facto, disponibilizou uma pessoa cuja função era orientar e apoiar no preenchimento dos formulários do rendimento mínimo social. Na altura era rendimento mínimo, agora rendimento social de inserção. E, portanto, isto exemplifica bem o carácter versátil deste tipo de associações que, dada a sua proximidade às populações, aos contextos populacionais, conseguem realmente adaptarem as suas respostas às necessidades que registram. Para concluir este assunto ao nível dos recursos que as coletividades podem gerar, eu penso que todas estas atividades, ao desenvolverem todas estas atividades, as coletividades podem ser consideradas importantes aliados das autarquias. E isto porque elas acabam por representar um importante apoio no cumprimento de algumas das competências legalmente atribuídas às autarquias, nomeadamente ao nível da atividade desportiva, também ao nível da questão social, económica, e, portanto, nesta medida, acho que deverão ser realmente consideradas uns aliados importantes ao nível das autarquias. Porém, é necessário que as coletividades primeiro reconheçam as dificuldades que estão neste momento a sentir e para continuarem a desempenhar esse papel, modernizem e diversifiquem cada vez mais as suas atividades, pois só assim poderão, de facto, aumentar a sua capacidade de atração e, consequentemente, de participação do público-alvo que pretendem atingir. Passando para terminar, para a última parte da minha abordagem, que se refere ao papel essencial que estas coletividades têm na formação e participação democrática dos cidadãos. De facto, este é um outro recurso que potencialmente uma coletividade gera, que é a formação democrática e cívica dos cidadãos que participam nos seus corpos diretivos. E, de facto, aqui numa coletividade o fator humano surge como a gênese dessa própria coletividade. A participação constitui, digamos que, a mola fundamental do funcionamento de uma qualquer coletividade, sobretudo no caso isto verifica-se ao nível do associativismo em geral e, no caso das coletividades, isso verifica-se de uma forma mais particular. O que se verifica também na coletividade é que são escassos os poderes de autofinanciamento. Isto porquê? Porque aqui impera exclusivamente o regime do voluntariado. Ora, consequente disto, é muito difícil para uma coletividade, sendo bastante dependente em termos dos apoios externos, é muito difícil para uma coletividade conseguir operacionalizar todas as atividades que potencialmente poderia desenvolver. E esta realidade é sobretudo sentida na coletividade exatamente porque ela assenta exclusivamente no voluntariado dos dirigentes que ali despendem muito do seu tempo.
e neste ponto elas são muito vulneráveis. Aqui acaba por entrar também aquela questão que tem suscitado algumas posições, algumas delas bastante dicotómicas, e que seria também interessante depois para o debate, que é o seguinte: há quem defenda que, para que efetivamente uma coletividade possa prosseguir no desempenho do seu papel, e uma vez que esse papel é muito importante no contexto populacional onde está inserido, há quem defenda que é necessário a própria coletividade encontrar mecanismos de autofinanciamento, de forma também a incentivar a participação de futuros dirigentes. No entanto, uma outra parte, uma outra perspectiva totalmente dicotómica, defende que isso seria, no fundo, exterminar, digamos assim, a essência da própria coletividade, que é o voluntarismo. Portanto, temos aqui um assunto bastante complicado de resolver e é difícil, por vezes, nós tomarmos partido de qualquer uma destas posições. A verdade é que, qualquer que seja a nossa posição em relação a este assunto, uma coisa é certa: as coletividades enfrentam atualmente um nítido esvaziamento e envelhecimento dos seus corpos diretivos. E na altura tive a oportunidade de constatar a repetição ao nível dos dirigentes, que continuadamente, e muitos deles me diziam que, para não deixar cair, digamos assim, a coletividade, assumiram mais uma vez esse mandato. Isto acontece porquê? Ou porque o trabalho do dirigente é de facto muito penoso e envolve muitos esforços, ou porque não existe na sociedade atual uma consciência cívica e consequente vontade de participar, ou porque simplesmente as pessoas não estão motivadas para estas questões. A verdade é que essa é uma das maiores dificuldades atualmente sentidas pelas coletividades. Também aqui, e de facto, mais uma vez, a questão da sede assume um papel fundamental. E isto porquê? Porque a luta pela sede, como sendo um dos objetivos primordiais de uma coletividade, por tudo aquilo que eu já tinha dito, a própria luta pela sede consegue momentaneamente motivar e gerar em torno desse objetivo uma maior participação em termos dos dirigentes e de sócios que estão motivados para fazer parte dos corpos sociais. E não só essa luta é importante, como também a aquisição da própria sede em si mesmo é fator de dinamização dessa coletividade e de motivação em termos de participação. E isto porque algo que foi conseguido com tanto esforço tem necessariamente que ser dinamizado. Isso é uma autoconsciência dos próprios sócios que se apercebem disso e serve também de motivação de participação. Por estas razões todas, eu direi que o potencial papel que estas associações têm na formação e participação dos cidadãos, de facto, nem sempre é colocado em prática. Mas, uma vez mais, as coletividades também nos surpreendem a este nível e tentam elas próprias enverdar por caminhos que tentem, de facto, superar esta dificuldade. E só para dar um exemplo, tive também contacto com uma associação que, durante esta dificuldade, eles tinham o seguinte projeto. Dentro da própria direção, criar uma subdireção, digamos assim, que era formada por um conjunto de jovens, a qual teria uma certa autonomia, teria uma estrutura formal também, com cargos definidos, etc. E teriam algumas atividades que teriam que acompanhar todo o processo, desde o planeamento até a operacionalização. Qual era o objetivo deste projeto? Precisamente tentar incentivar os jovens, por um lado, motivá-los, e por outro, dar-lhes a experiência necessária para depois, um dia mais tarde, quando fosse possível e fosse necessário, esses jovens integrassem de uma forma já preparada os corpos diretivos da associação e assegurassem assim a continuidade da coletividade. Este exemplo demonstra bem que, por vezes, realmente é preciso planear e pensar medidas ativas que despertem a consciência dos cidadãos para o civismo e para a participação. Infelizmente, essa é uma tarefa muito difícil. Com isto terminado, passo a palavra. Bem-aja, doutor.
Boa noite. Bom, hoje, em primeiro lugar, minhas senhoras e minhas jovens, meu caro presidente do núcleo, vocês só com esta iniciativa e com esta qualidade deixam de ser o sexto para passar ao sétimo empírico. Senhora vice-reitora, e meu caro amigo Gonçalves, senhoras membros da mesa. Bom, eu não tenho nenhuma metodologia para abordar a questão do associativismo, a não ser naturalmente relacioná-lo com o que são hoje também das funções que, incidentalmente, estou a desempenhar e, digamos, refletir convosco, mais do que expor, refletir convosco sobre esta problemática, que de facto me faz tecer encódio a esta organização. A esta organização porque tem um notável sentido de oportunidade. Normalmente há, digamos que uma certa incompreensão por parte da não participação dos jovens nestas associações. Isto às vezes é falácia, outras vezes não é, como já foi explicado pela doutora Fátima, mas o que é facto é que se pensarmos que há pouco tempo saiu um estudo sociológico sobre a participação dos jovens na vida política e na vida associativa, e, meus senhores, era absolutamente deprimente. 85% dos jovens portugueses interessavam-se muito pouco pela política e a maioria deles nem sequer participava nos movimentos associativos. Bom, há que inverter isso. É discutível. E, meus caros amigos, antes de mais nada, estáis todos convocados para, no terreno, seres capazes, de facto, injetar o sangue novo de que as associações, como aqui foi também já, digamos, dito, necessitam. Bom, repare que há aqui 30% de senhoras, o que é muito bom, Espero que a questão das quotas não se ponha apenas na intervenção parlamentar e política, mas que se ponha também na necessidade das senhoras e das jovens entrarem decididamente também no movimento associativo, sem que isso seja legislado, mas sim como impulso de serviço, como impulso de cidadania, como impulso de civismo. Bom, já aqui foi dito, enfim, com um tratamento mais epistemológico do professor André Barata e com um tratamento mais de tese da professora Fátima, a transversalidade, de facto, do associativismo. Aliás, há algum associativismo que deixou de ser associativismo para ser corporativismo. As grandes ordens são também elas associações. Mas deixaram de ser associações no sentido que hoje queremos naturalmente abordar, para serem aquilo que hoje são parceiros de poder. E não está mal nisso que todas as associações, como aqui também já falamos, quisessem ser, não direi parceiros de poder, mas dialogantes próximos do poder, no sentido da melhor consecução dos objetivos que o Estado, neste caso através do poder local, ou a nível geral, aprendendo exatamente com isso, digamos que tivesse melhor complementaridade. Portanto, é bom esse sentido cívico também cá foi dito, que não significa apenas aceitar o que vem, mas reivindicar conceptualmente e materialmente também daquilo que deve vir. E, portanto, isso leva-nos a considerar que esta abordagem também tem que ser no sentido de pensar que, como diria a doutora Fátima, as coletividades podem ser escolas de vivência, escolas de formação, escolas fornecedoras de dirigentes para todos os setores transversais da sociedade.